Provérbios 27 e 21, a palavra de Deus nos fala assim: Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Meus amigos, eu comecei a ler um livro e me chamou muito a atenção algo que eu li nesse livro, sobre a história de um homem que ele começou dentro do propósito do qual Deus desenhou para ele. Começou de uma maneira correta, pela motivação correta, e eu quero dividir um pouquinho com vocês aqui essa história. Esse homem, ele foi um homem que teve a sua vida marcada por alguém que conseguiu realizar muitas curas na vida de outras pessoas. E esse homem, ele começou como alguém que não era muito conhecido, e ele começou apenas com uma oração, apenas com um coração inconformado de não ver, naquele tempo que ele estava vivendo, tantos milagres como ele vinha quando ele lia as Escrituras. E ele fez um questionamento para Deus, né, diante daquilo, e ele colocou para Deus, né, que ele gostaria de ser alguém que pudesse pôr a mão nas pessoas e pudesse curar a vida das pessoas, que ele pudesse ser alguém que testificava das curas e milagres dos quais ele lia na palavra de Deus, mas não via naquele tempo tais coisas se realizarem com tanta frequência e com tanta facilidade. E então, através de orações sinceras, de um coração totalmente disponível, totalmente entregue, totalmente disposto ao Senhor, ali começou a sua jornada, né, de ministério ali, de colocar a mão nas pessoas e as pessoas serem curadas através de uma simples oração. Só que no decorrer desses anos, queridos, esse homem ele começou a crescer cada vez mais e ele começou a ficar cada vez mais conhecido por conta do ministério dele, né? E o que acontece? No decorrer que os anos se passaram, esse homem, ele ficou basicamente mundialmente conhecido e, infelizmente, no decorrer da sua vida, ele se perdeu no meio do caminho, né? Ele se perdeu em meio ao aplauso das pessoas, ele se perdeu em meio à fama, ele se perdeu em meio ao dom de cura do qual ele havia ali recebido, e ele se esqueceu, né, de dar glória a Deus e passou a dar glória a ele mesmo e passou a aceitar o aplauso das pessoas dando glória a ele mesmo, né? Ao ponto das pessoas questionarem ele se ele não seria o próprio profeta, o próprio próximo profeta Eli, da geração da qual ele viveu. E ele acabou se corrompendo no meio do caminho e ele acabou sendo tomado e comprado pelo dinheiro, né? Então, infelizmente, ele foi uma pessoa ali que ele começou bem, mas ele terminou mal. Porém, queridos, nos últimos dias da sua vida, o livro vai contar que quando ele estava debilitado numa cama, ali o Senhor começou a tratar com esse homem novamente. E quem pôde presenciar os últimos dias de vida desse homem, puderam testificar que no meio da sua debilidade, da sua fraqueza, ele voltou a ser aquele mesmo homem, aquele mesmo servo de Deus do qual ele começou, né? E porém ele morreu sozinho, sem nada, ele foi tirado, né, da liderança do ministério de grande nome do qual ele estava inserido, por conta de corrupção de dinheiro e todas essas coisas, né, que nós conhecemos bem. É muito parecido com a realidade daquilo que nós temos visto hoje. E o que eu quero trazer para nós, queridos, de uma reflexão, né, para nós com relação, baseado na vida desse homem, né? Aqui eu resumi assim, bem resumido, mas o livro conta mais detalhado, né, sobre a vida desse homem, sobre tudo aquilo que ele concretizou. E o livro de Provérbios aqui, no capítulo 27, no verso 21, fala que o homem ele é aprovado pelos louvores que ele recebe.
Então, queridos, muitas vezes nós questionamos, né, a Deus, perguntando por que não vemos hoje talvez tantos sinais e maravilhas sendo realizadas através da vida das próprias pessoas que são servas do Senhor, né? Muitas vezes nós questionamos assim, poxa, nós vemos uma geração hoje onde nós não vemos, né, aquilo que os discípulos conseguiam realizar através do nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, né? E muitas vezes nós entramos em questão com Deus, por que não vemos isso, né? Será que Deus então mudou? Será que Deus então mudou a sua palavra? Daquilo que ele disse que faríamos, né, obra no nome dele, ainda maiores do que aquilo que foram realizadas? E muitas vezes esses questionamentos vêm, queridos, e sabe o que eu concluo com isso? Que isso não tem a ver, não tem nada a ver com aquilo que Jesus deixou de fazer ou com aquilo que Jesus não queira fazer. Mas isso tem tudo a ver com a nossa geração, sabe? Isso tem tudo a ver com a corrupção do nosso coração. Tem tudo a ver com a prepotência, com o orgulho, sabe? Com a incredulidade, com a audácia do nosso coração, sabe? Nós podemos perceber que muitas pessoas, quando elas são pequenas, muitas vezes até invisíveis, né? Mas são visíveis diante dos olhos de Deus. Nós vemos essas pessoas firmes na sua humildade, né? Muitas vezes realizando coisas em nome do Senhor e não querendo a glória para si, e não querendo o aplauso para si. Mas nós vemos que quando essas pessoas elas atingem um nível de fama ou de dinheiro ou de reconhecimento, nós vemos que essas pessoas elas se perdem no meio do caminho e ali elas abandonam a Deus. Elas continuam fazendo as coisas no nome de Deus, mas elas abandonam a Deus, elas deixam Deus de lado. E ali nós vemos os corações se corromper. Então eu acredito muito, querido, se hoje não conseguimos ver tantos milagres acontecer, não conseguimos ver tantas coisas acontecer, porque eu acredito que nós estamos vivendo na geração mais corrompida que nós poderíamos viver em toda a história da face da Terra. Consegue entender? Nós vemos uma geração de um orgulho tão grande, uma prepotência, uma soberba tão grande, ao ponto de nós acharmos que nós somos alguma coisa, sabe? Ao ponto de nós acharmos que nós somos dignos de receber qualquer elogio, qualquer aplauso, sabe? Quando deveríamos simplesmente colocar todo esse mérito de qualquer coisa que nós fazemos, deveríamos colocar isso, sabe? Realmente com o mérito para aquele que é o único capaz e digno de realmente fazer e é o único merecedor de qualquer aplauso dessa terra, sabe? Então aqui Provérbios está nos falando que nós vamos ser provados pelos louvores que nós recebemos, sabe? A palavra de Deus fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você pode perceber que muitas vezes as pessoas que estão passando por momentos de fraqueza, momentos de dificuldade, essas pessoas elas têm muito mais mansidão, muito mais humildade do que muitas vezes aquelas pessoas que estão vivendo um tempo de bonança, aquelas pessoas que já estão extremamente conhecidas e reconhecidas, e muitas vezes essas pessoas elas se perdem no meio do caminho, né? Às vezes perdendo até a sua própria salvação, né? Como a Bíblia fala, ganha o mundo todo, mas perde a si mesmo, né? Se perde no meio do seu orgulho, da sua soberba, da sua prepotência, no meio do dinheiro, né? Então, queridos, eu concluo aqui essa reflexão, sabe? Com essa palavra, para que ela fique, sabe, no nosso coração, para que nós possamos entender isso. Hoje talvez você é alguém que ministra, que fala para poucas pessoas, talvez hoje Deus tenha derramado alguns dons sobre a tua vida. Mas sabe, a partir do momento que Deus começar a derramar coisas maiores sobre a tua vida, não se perca no meio desse caminho, sabe? Não se ensoberbeça. Não permita com que a prepotência, o orgulho venha tomar conta do teu coração. Porque não adianta você viver uma vida inteira curando tantas pessoas, você viver uma vida inteira almejando tantas coisas que você quer que Deus use na tua vida, e quando Deus te coloca em alguns lugares de posição, você acaba se perdendo. Você consegue entender? Se você não tiver os teus olhos fixos em Jesus e entender que os aplausos da terra não te compram e não se vender, entende? É somente nesse lugar que você vai conseguir ser alguém verdadeiramente firmado em Deus. Amém?
É somente dessa forma que o teu coração não vai se inclinar para a corrupção. E eu oro nesse tempo para que Deus levante um povo, para que Deus levante, sabe, pessoas nesse tempo, que Deus vai usar tremendamente como ferramenta nas mãos dele. Mas são pessoas que elas vão saber que a glória não é para elas, que o aplauso não é para elas. Mas são pessoas que elas reconhecem e olham para dentro de si que nem dignas elas são de serem usadas. Mas que se Deus usa, é para fazer aquilo que Ele quer cumprir e curar na vida do nosso próximo e aquilo que Ele quer realizar também na nossa própria vida. Amém? Que nós possamos ser pessoas que estamos em constante vigilância e que diante do aplauso das pessoas, diante do louvor das pessoas, que nós possamos sair aprovados, não pelas pessoas, mas aprovados pelo próprio Deus. Porque eu acredito que nós poderíamos, sabe, ver muitos mais sinais e maravilhas como nos tempos passados Deus cumpriu. Se nós não vivêssemos numa geração tão corrupta e tão vendida da qual nós vivemos. De pessoas com um coração tão prepotente e tão soberbo, se achando melhores umas que as outras. Que Deus possa encontrar em nós, no nosso coração, queridos, corações humildes, quebrantados e corações mansos, dos quais Ele possa trabalhar na terra do nosso coração. E que através do nosso coração Ele possa ministrar a vida de outras pessoas. Mas que nós possamos entender que nada nessa terra é sobre nós, mas tudo é sobre Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar essa palavra de confronto para o nosso coração, essa palavra dura sim, que bateu primeiro no meu coração. Mas eu acredito que são palavras assim, que vão nos convidar a refletir e vão nos convidar a nos colocar no nosso devido lugar. De simplesmente pessoas que são filhas e são usadas como ferramenta nas mãos do Senhor. Que nós não somos nada mais além do que aquilo que Deus desenhou para que nós fôssemos. Em nome de Jesus, que você não venha se perder no meio da tua prepotência, no meio da tua soberba, no meio do teu orgulho. E que você não venha se vender para a corrupção desse mundo. Mas que Deus possa encontrar em você, achar em você um homem e uma mulher segundo o coração dele. Amém? Que Deus abençoe.